Ouvindo? Agora tá ok. Deixa eu pegar aqui o meu. Seja bem-vindo, Alisson, nosso grande biólogo, grande figura humana. De grande só na sua palavra, né, Paulo? Porque aqui a realidade é diferente. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação, né, estar tentando contribuir também para a formação de vocês. Quando o Márcio me chamou para compor também essa equipe, acabei, né, me colocando à disposição, mesmo aí tendo um pouco o tempo escasso, né, mas a gente tenta contribuir como pode para tentar fazer do sonho de vocês algo possível, né. E aí também já de antemão já agradeço o convite, né, da equipe e a gente vai tentar seguir aqui. Bom, como vocês já foram apresentados a mim, né, meu nome é Alisson, só deixando mais enfatizado, e hoje a gente vai falar sobre ecologia geral, né, boa parte desses conceitos de ecologia, eles são trabalhados, né, no Enem de forma efetiva, quando vai tratar principalmente dos problemas ambientais, né, e também a aplicação do próprio conceito, né, e são conceitos que a gente consegue extrapolar para outros aspectos, né, seja para aspectos evolutivos, genéticos, comportamentais, então, ele acaba sendo aplicado em vários contextos, por isso que eu trouxe ele como sendo um conceito, aliás, um tema realmente chave, né, no Enem. E até porque o Enem trabalha muito com essa perspectiva, né, dos problemas ambientais, né. Pode passar, Romulo. Bom, inicialmente, né, acho que vocês devem saber que a ecologia, ela é justamente essa área da biologia que vai se dedicar a estudar as relações entre os seres vivos, né, e o ambiente em que ele vive, né. Então, aí tem a questão da própria nomenclatura, né. Ecologia seria, por exemplo, o estudo da casa, né, e aí estuda as relações desses seres vivos e como eles se relacionam com o ambiente, né. Então, dentro dos conceitos de ecologia, existem os níveis de organização, esses níveis de organização são formas que a gente utiliza para enxergar, né, ou estudar mais a fundo um determinado aspecto, e aí tem ecólogo, por exemplo, que se dedica a estudar populações, ecólogo de ecossistemas, ecólogo já de biosfera, enfim, tem várias especializações dentro da própria ecologia, mas isso aí é só uma questão mesmo profissional. Porque, no final das contas, aqui a gente está levando em consideração são os níveis de organização, é a forma como a gente consegue enxergar para o ambiente e conseguir entender as relações, tá bom? Que acaba sendo encontradas nesse processo. Geografia também trabalha com isso, né? Sim, no caso aqui, a geografia também vem como uma área que contribui, né, para o entendimento, né, dessas relações, porque a ecologia, ela é uma área extremamente interdisciplinar, né, então ela acaba agregando outros conhecimentos, já de geologia, biologia de forma geral, genética, enfim, são várias áreas que acabam compondo o nosso entendimento sobre esses aspectos, né. E aí os níveis de organização, a gente tem desde o átomo, né, até a biosfera. O átomo seria a unidade básica, né, e aí você tem a constituição, a união de átomos vai formar moléculas, e aí isso vai formando células, enfim, vai chegar a questão do organismo, né. O foco da ecologia já começa a partir daí, né, do organismo. Porque em função do organismo, no caso é o ser vivo, é que a gente consegue, de fato, já identificar alguns aspectos e as relações desse organismo com o ambiente em que ele vive, né? E aí a gente tem uns conceitos que vão ser conceitos chaves para poder entender isso, né? E aí esse organismo, ele seria justamente a representação de um indivíduo, né? Quando você tem um conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie, a gente vai chamar ele de população, tá bom? E aí seria justamente o nível seguinte, população. Um conjunto de populações, no caso, uma população de uma espécie A com uma população de uma espécie B, vai formar o que a gente chama já de ecossistema. Você tem
um conjunto de indivíduos interagindo com o ambiente, e aí você vai ter esse ecossistema, tá bom? É importante levar em consideração que um conjunto de ecossistemas, ele já vai formar essa escala maior, que seria a biosfera, né? O planeta como um todo, tá bom? E aí a gente consegue enxergar as particularidades dos grupos em função dessas escalas, tá? Só para deixar isso mais claro, tá bom? Pode passar aí, Romulo. Os conceitos que são trabalhados geralmente nas questões do Enem são ligados a esses conceitos básicos, né, de habitat, nicho ecológico, bioma, e aí tem as questões das relações interespecíficas entre as espécies, que é o que a gente vai discutir um pouco mais adiante, né? E aí, só para deixar claro, né, quando a gente está tratando especificamente do local onde o indivíduo, onde o ser vivo, ele mora, né, ele reside, seria a espécie de endereço, né? A gente está tratando especificamente do habitat. E aí, muitas vezes, as questões do Enem sempre vai fazer uma relação com a ideia de habitat ou fragmentação de habitat, né? Geralmente, isso é muito colocado nas questões desse sentido. Quando fala, por exemplo, de uma fragmentação de um ambiente florestal, né, num ambiente de floresta, e aí você tem a fragmentação em várias porções, né? Essas porções vai trazer prejuízo do ponto de vista ecológico, e isso muitas vezes é o que acaba sendo trabalhado nas questões do Enem. Só para deixar isso claro, para saber como é que é a aplicação, né, dos conceitos. O conceito, ele nunca vem isolado, ele vem sempre com a contextualização, e essa contextualização nos faz enxergar os conceitos básicos em ecologia, né, que está sendo trabalhado na prova de biologia do Enem, tá bom? E aí, só repetindo, o habitat vai ser justamente esse local onde a espécie ela é encontrada, né, seria o endereço onde a espécie ela é encontrada, né? E aí você tem vários tipos de habitat, cada espécie vai ter o seu habitat específico, né? E aí alguns têm algumas particularidades, que isso acaba entrando no conceito do nicho ecológico, tá bom? Que é esse conceito abaixo. E aqui eu coloquei uma imagem, essa primeira imagem do lado direito, né? Do lado direito. A gente tem, por exemplo, alimentos e nutrientes, modificação adequada, vegetação, temperatura e umidade. E aí, o que é que seria a interseção de tudo isso? Todos esses aspectos vão estar unidas, e a interseção, que seria o ponto central, seria o que a gente conhece como nicho ecológico. Para fins de simplificação, muitos livros didáticos vão trazer que o nicho ecológico é a profissão do organismo. E isso acaba sendo um prejuízo, assim, em termos de entendimento, porque o aluno ele vai começar a pensar que é como se, de fato, a espécie ela tivesse um papel ali mais para controlar uma outra população, né? No caso, acaba predando uma outra. E aí acaba fechando o seu entendimento mais ou menos nisso. Só que, na verdade, o nicho ecológico, ele é o papel desempenhado do organismo, né? Ou de uma espécie, dentro de um determinado ecossistema. Então, ele vai tratar de uma infinidade de questões. E aí entra realmente as condições de temperatura, de alimentação, umidade, né? E quando a gente estiver tratando especificamente, a gente vai ver mais adiante uma questão do Enem tratando sobre nicho ecológico, vocês vão ver que quando estiver falando de nicho ecológico, ele vai descrever várias características. Então, se você consegue esmiuçar as características de vida de uma espécie, você já saiba logo, já mata logo que aquilo ali é um nicho ecológico. A questão sempre vai se referir a nicho ecológico. Se estiver dizendo a quantidade de ambiente, de luminosidade, a quantidade de filhotes que muitas vezes são colocados, né, num ninho, por exemplo, se estiver descrevendo muito minuciosamente as características de uma espécie, com certeza aquela questão está tratando do nicho ecológico, tá bom? Mas, assim, isso, para fins de simplificação, muitas vezes os livros didáticos acabam trazendo como sendo a profissão, né, de um organismo, tá bom? Ecótono seria justamente uma região de transição. E aí, quando o Enem vai trabalhar com os conceitos de ecótono, ele vai falar de uma espécie que consegue viver numa região de transição.
E aí, por exemplo, quando a gente está falando de uma rã, né, de um anfíbio, esse anfíbio, ele consegue viver tanto em ambiente aquático, em um determinado momento da sua vida, quanto em um ambiente terrestre, em um determinado momento da sua vida. Só que existe uma etapa de transição, ou seja, do meio aquático para o meio terrestre. Essa região de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre é o que a gente chama de ecótono. Então, aqui, quando eu coloquei a imagem, né, vocês estão vendo um rio. Esse rio tem a ligação, claro, com a parte terrestre. Então, essa região, essa fina transição que existe entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, vai ser o ecótono. E aí, muitas vezes, as questões do Enem vão trazer problemas ligados à contaminação, né? Seja, por exemplo, nenhuma vez eu já cheguei a observar, quando se está tratando, por exemplo, de populações de anfíbios, e aí coloca essas populações de anfíbios ligadas a uma área rural. E aí, nessa área rural, ele vai contextualizar que existe o uso de agrotóxico. A gente sabe que as populações de anfíbios, elas são muito sensíveis. Se elas são muito sensíveis, elas vão sofrer a influência desse agrotóxico, né? E elas vão sofrer essa influência aonde? Muito fortemente no ambiente terrestre. Então, ela vai receber muita parte da influência desse agrotóxico quando ele estiver nesse momento de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Porque quando a gente está no ambiente aquático, geralmente esses poluentes acabam ficando diluídos na água, né? Então, o efeito, muitas vezes, dele acaba sendo minimizado, diminuído, né? E aí, o Enem também geralmente traz os conceitos de bioma, aliás, o conceito de bioma, desculpa, e aí ele vai falar geralmente da localização, né, geográfica desses biomas, e aí o bioma seria o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes, e ele vai levar em consideração o clima, o solo, a fauna, a flora, né? E aí ele sempre vai fazer uma contextualização principalmente com os biomas mais, digamos assim, mais representativos. E aí ele pega, geralmente, né? Não é sempre, mas geralmente, ele vai trabalhar com a Mata Atlântica, porque é um bioma muito fragmentado, e, inclusive, é um ambiente que tem uma alta taxa de endemismo, uma riqueza muito alta, muito acentuada, justamente que o Rômulo está sinalizando, né? Que a Mata Atlântica ela vai estar nessa faixa costeira, né? E aí, por que ele foi muito fragmentado? Em função daquele processo que foi até falado na aula inicial, né? Quando estava Márcio chega que esqueci o nome do outro professor. Enfim. Juan. Desculpa, Juan, exato. Quando eu estava falando do processo de urbanização, você vê que o processo de urbanização é um dos principais componentes que levaram à fragmentação desse bioma, né? Em função de todos aqueles processos, né, que foram falados na aula deles, tá bom? E aí, eles geralmente vão contextualizar esse problema de fragmentação da Mata Atlântica ligados ao conceito de quê? Fragmentação de habitat. Por quê? Porque você vai ter um problema, um prejuízo em termos de composição de espécies, que você vai ter o que a gente chama de depressão. Você tem uma queda na quantidade de indivíduos e isso pode acabar levando à extinção de espécies. Então, geralmente, o Enem vai sempre contextualizar esses problemas, percebe? Então, são conceitos chaves de ecologia que eles extrapolam para problemáticas ambientais que são muitas vezes reportados em noticiário, né? E ele sempre vai trazer, geralmente, notícias. São notícias que ele vai fazer uma contextualização para lançar o questionamento final, que seria aquele start, né? E aí um outro bioma que geralmente é trabalhado muito fortemente é o da Amazônia, tá bom? Eles vão contextualizar geralmente com a questão dos seringueiros, né? Também teve aí uns conflitos, né, entre eles, a própria concepção também das comunidades indígenas são trabalhadas, né, dentro desses conceitos, então ele cria uma contextualização interdisciplinar em torno do bioma amazônico, né? Mas, claro, evidentemente que ele vai trabalhar com outros biomas também, afinal de contas o Enem, ele é uma prova
a nível nacional. Então, ele acaba trabalhando muito, ou mesclando, né, vários outros tipos de biomas. Então, conhecer as características desses biomas são importantes, né, para que vocês possam ter um entendimento das problemáticas, né, tanto em relação ao clima, à vegetação, ao solo, né, e isso acaba tendo muito impacto, né, nas provas do Enem. Principalmente quando a gente estiver falando de Caatinga, por exemplo, falando especificamente sobre Caatinga, onde você tem uma alta taxa de evaporação, uma alta incidência solar, e aí qual é o problema que a gente vai encontrar, por exemplo, na Caatinga especificamente? A gente vai encontrar o problema de desertificação. Todo o processo de urbanização, né, de supressão da vegetação, isso acaba levando ou potencializando o efeito, né, dessa desertificação. Então, isso é um outro aspecto que geralmente é trabalhado nas questões do Enem. Pode passar. Bom, os estudos em nível de população, eles vão focar em alguns conceitos chaves, né? Dentre eles, a densidade populacional. Né? A densidade populacional seria o número de indivíduos de uma espécie que vive em uma determinada área ou volume, né? Se for um ambiente aquático, seria volume. E aí ele vai ser medido pelo número de indivíduos dividido por essa área. Então, geralmente é difícil, né? Eles botaram questões para você calcular alguma coisa dentro de biologia. Geralmente é mais a aplicação dos conceitos em si. Mas aí, o entendimento da fórmula matemática faz com que a gente consiga extrapolar alguns aspectos. Principalmente quando a gente está falando de taxa de natalidade, imigração, mortalidade. Inclusive ficou imigração duas vezes, mas é imigração e imigração. Né? Essa taxa de entrada e saída de indivíduos dentro de uma determinada população são fatores que acabam interferindo na densidade populacional. Número de natalidade, né, que seria a quantidade de nascimentos, né, dentro da população, mortalidade, que seria o efeito, inclusive, por exemplo, da predação, né, a quantidade de indivíduos que acabam predando uma outra população de uma outra espécie, né, consequentemente, você vai ter uma queda, né, nessa densidade populacional. Então, os conceitos do Enem geralmente trabalham com essa perspectiva, né, de aplicar. Se você tem, por exemplo, um fragmento florestal, que ele vai chamar, por exemplo, de fragmento A e um fragmento B, você tem um fluxo imigratório, né, entre um fragmento e outro. Ele pode pedir para você aplicar esses conceitos, né, para você falar, por exemplo, qual é a taxa, né, qual é a densidade populacional, levando em consideração que, sei lá, 10 indivíduos de uma população saiu do fragmento B para o fragmento A. Então, são conceitos nesse sentido que muitas vezes são trabalhados nessas questões do Enem, tá bom? Exatamente, demografia aqui, hein? Então, esses conceitos são conceitos, inclusive, que se assemelham com os conceitos da geografia, né? Quando ele traz esses aspectos, né? Então, isso foi uma coisa, inclusive, trabalhada na aula de vocês, né? Pode passar, Roma. Bom, quando a gente está falando desses aspectos de estudos de população, muitas vezes as questões do Enem trazem gráficos, né? E aí são gráficos mais para interpretar. Você não precisa calcular absolutamente nada, né? E aí, geralmente, quando eles vão trabalhar as questões com gráfico, eles trabalham com a perspectiva de crescimento populacional ou queda no crescimento populacional, ou quando chega o que a gente chama de platô, né? Quando chega o limite da capacidade de suporte. Só que antes a gente tem que entender que toda espécie ela possui um potencial biótico. Quando você tem condições ideais, né, em termos de nutrientes, um ambiente adequado, né, porque na natureza isso não acontece de forma muito efetiva, né, até porque todo o processo aí das problemáticas ambientais, né, as coisas não estão mais como deveria ser, né, na natureza. Mas, assim, toda espécie possui um potencial biótico. O que seria esse potencial biótico? É a capacidade, né, que a gente entende, capacidade que uma espécie tem de crescer, né, em função do tempo, aumentar o número de indivíduos em função do tempo. Então, aqui tem, por exemplo, o gráfico, né, que mostra justamente essa representação, e aqui percebam, né, que no eixo Y, você tem um número de indivíduos, tá bom? Em função
do tempo. Então, percebam que à medida que o tempo passa, né, entre 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, a população cresce exponencialmente. Então, você tem um período, né, inicial que não chega a ser tão alto, né, a taxa de crescimento dele, mas você vê que ele automaticamente, quando chega a um determinado ponto, geralmente aqui quando está com 6 anos, você tem um crescimento exponencial, né? Então é um crescimento muito acentuado, muito rápido de uma população. Isso é o que a gente chama de potencial biótico, que é quando você tem condições ideais, né, para que faça com que uma espécie se estabeleça. O que é que eu acho que pode cair, né, levando em consideração que o Enem trabalha com problemas atuais? O Enem pode trabalhar esse conceito do potencial biótico, levando em consideração agora o ataque daqueles insetos que está acontecendo lá no sul, acho que na Argentina, é Argentina? Me corrija se eu estiver errado, hein, gente? Que é dos gafanhotos. Né? Argentina, Paraguai e chega no sul do Brasil. Isso, pronto. Exato. Então, eles podem trabalhar esses conceitos, né, no caso do crescimento exacerbado com relação àqueles gafanhotos. Que condições favoreceram o crescimento acentuado daquela população? Já se tem, né, alguns estudos mostrando que seria a temperatura, né, a temperatura mais alta em função das mudanças climáticas, né, que fez com que justamente essa população conseguisse crescer, né, de forma assim descontrolada. E, claro, levando em consideração que está tendo também uma queda na população que predava esses gafanhotos. Então, você tem um desbalanço, um descontrole ecológico que faz com que uma espécie cresça, ou seja, tem esse potencial biótico muito mais acentuado em termos de crescimento populacional, e ela acaba crescendo exponencialmente em função do tempo. E ainda mais a taxa de crescimento, né, de reprodução do gafanhoto, que é muito mais rápida. Né? Não sei exatamente quanto tempo, né, em relação a essa espécie especificamente, né, mas geralmente as questões de Enem vão trazer isso. Né? E aí você tem um crescimento muito acentuado dentro de um curto intervalo de tempo. E aí acaba trazendo, né, todo esse prejuízo em termos de fragmentação, né, de muitas outras áreas de plantações, né, por aí. E isso acaba trazendo prejuízo econômico, né? O grande problema disso tudo é o prejuízo econômico que esses gafanhotos vão trazer nas lavouras, né? Ainda mais naquela região onde tem muita lavoura, né? Pode passar. E aí, quando a gente está falando desse potencial biótico, né, de uma espécie, vocês percebam que aqui você tem novamente um gráfico, que ele vai ter no eixo Y, você tem o número de indivíduos em função do tempo. Quando a população atinge a capacidade de suporte, o que seria essa capacidade de suporte? É o quanto uma área ou um ambiente, um ecossistema, ele consegue suportar o crescimento populacional. Então, percebam, olha aqui, o potencial biótico, ele está marcado por essa linha preta no gráfico, tá bom? E aí, essa linha preta é a curva do potencial biótico. É o quanto uma espécie ela pode crescer, né, em termos de população, em função do tempo. E aí percebo que essa curva ela é muito acentuada, né, um crescimento exponencial. Você, em um determinado tempo, você tem dois indivíduos nascendo, né, de dois indivíduos anteriores. E aí depois você tem o quê? Uma taxa que sobe para 4, para 8, para 16. Então, é uma taxa muito acentuada em termos de crescimento. Mas, quando você tem, né, um ambiente atuando para frear esse crescimento populacional, você tem o que a gente chama de resistência do meio. É o quanto o meio consegue exercer pressão seletiva nos indivíduos. E isso acaba freando esse potencial de crescimento. E o que seria essa resistência do meio? Seria justamente a questão de você ter uma outra espécie que consegue predar essa espécie que está crescendo, né? No caso dos gafanhotos. Imagina só se você tem
uma população de anfíbios, sapos, que cresce também descontroladamente, porque você tem também muito gafanhoto. E aí, se essa espécie de sapo consegue se alimentar desse gafanhoto, você consegue ver que ali você tem muito recurso para ser utilizado como alimento. E aí também a população de sapos acaba crescendo. Isso em condições ideais se o homem não tivesse interferindo. A gente sabe que o homem está interferindo, consequentemente você tem o crescimento só dos gafanhotos e não da população de anfíbios, que iria controlar o crescimento populacional dos gafanhotos, né? E aqui seria o tamanho da população máxima suportada, é o que a gente consegue estar vendo pela linha azul. É o quanto o ambiente ele consegue suportar esse crescimento populacional. Toda espécie, ela realmente cresce na natureza, ela tem o seu potencial biótico muito acentuado, mas o meio exerce influência direta sobre essa espécie, sobre a população dessa espécie, fazendo com que ela não cresça tão descontroladamente assim, tá bom? Então, chega um determinado momento que você atinge essa capacidade de suporte. No caso dos gafanhotos, ainda não atingiu essa capacidade de suporte, não é à toa que eles estão ainda se multiplicando, né? Mas a partir do momento que você tem a redução, por exemplo, digamos que eles já devoraram tudo que for plantação ali. Se eles devoraram tudo que é de plantação, percebam que a redução na quantidade de nutrientes, né, de alimento para essa espécie, é o que a gente chama de resistência. É uma pressão que exerce sobre a espécie, fazendo com que ela decaia ou ela oscile, que é o que a gente já chama de crescimento real. Existe um potencial de crescimento em condições ideais, mas na natureza, né, sempre vai existir as resistências, né, do meio, as pressões seletivas, e aí você tem um crescimento real, entende? E aí esse crescimento real está marcado por essa linha vermelha. Quando a gente está falando, por exemplo, né, dessas condições ideais, a gente está falando de condições como água, espaço, clima, disponibilidade de nutrientes, que é o que a gente chama de aspectos abióticos. São elementos abióticos. A vem de negação, ou seja, de não vivo, né? Então, a água não tem vida, o espaço não tem vida, o clima não tem vida. Então, esses aspectos é o que acaba controlando também, né, essa taxa de crescimento ou a taxa de regulação, de oscilação, né, de uma determinada população. Assim também como os efeitos, né, da resistência do meio em relação aos aspectos bióticos, e aí já entra realmente os seres vivos. E aí vem a questão da predação, competição, os próprios aspectos de doença, né, que também podem ser um aspecto que vai controlar o crescimento populacional. Por exemplo, a gente está vivendo um contexto de pandemia, né? Então a gente tinha uma taxa de crescimento de natalidade e de mortalidade. Essa taxa ela vem sendo alterada bruscamente. Em função de quê? De doença. No caso do coronavírus. Então você tem em um determinado espaço de tempo uma queda, uma redução, né, na densidade populacional em função desse efeito, dessa resistência do meio para controlar o crescimento populacional da espécie humana, por exemplo, tá bom? E aí, se a gente estiver falando agora, por exemplo, um conceito que pode ser abordado no Enem utilizando esse gráfico especificamente. A gente tem um potencial biótico, né, no caso, em termos de crescimento, reprodução do SARS-CoV-2, né, no caso do coronavírus. Então, como é um tema atual, a gente está falando de coronavírus, como é um tema atual, ele pode sim extrapolar isso em relação a esse gráfico. Então, o coronavírus ele tem esse potencial biótico, mas o ambiente ele vai exercer uma influência sobre sobre o coronavírus, sobre o vírus especificamente. Quais seriam essa resistência do meio? Se a gente estiver pensando em termos de vírus, né, que se multiplica, né, se reproduz dentro da célula humana, a gente pode colocar como resistência do meio o fato de você produzir uma vacina, né? A vacina ela vai atuar especificamente no controle da reprodução, né, da taxa de reprodução desse vírus dentro da nossa célula. Então, se você tem a produção de uma vacina, isso é a resistência,
tá bom? Isso é essa faixazinha verde do gráfico. No caso, quando você também tem a população mantendo o isolamento social, isso é uma resistência do meio. Entende que é uma pressão que está sendo exercida na espécie, ou melhor, no caso do coronavírus, né, em relação ao vírus. Então, são efeitos, né, pontuais que acabam fazendo com que esse potencial biótico acabe oscilando. E aí é o que a gente está encontrando, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né, falando especificamente sobre o contexto do Rio Grande do Norte, é exatamente isso. A gente está tendo uma queda, né, no número de mortes e no número de infectados. Por quê? Porque tem uma resistência no meio atuando aí. Qual é essa resistência? Medidas de isolamento, né, com o decreto aí em relação ao lockdown, né? E, claro, o controle, talvez, né, eu coloco até entre aspas, né, o controle eficiente do Estado em relação ao tratamento desses pacientes, né? E aí a gente vai ver isso em função de um estudo mais focado, né, para saber realmente se foi esse isolamento social que acabou controlando essa taxa de morte, né, e de infectados ou não, né? A gente tem que ver também outros aspectos, não é algo também tão simples assim não. Tá bom? Mas aí, em função disso, vocês podem entender que o coronavírus pode ser, sim, abordado nas questões do Enem agora, recentemente, em função desses conceitos de população, né, de estudos de população. E aí sempre lembra, toda espécie ela tem um potencial biótico, que é o potencial de crescimento dela em condições ideais. Na natureza, isso não acontece. Né? Não existem essas condições ideais assim, tão ideais assim, não. Existe sempre uma resistência do meio. E essa resistência do meio vai exercer uma pressão seletiva sobre esses indivíduos, fazendo com que exista um crescimento, uma curva real, que seria, de fato, esse crescimento acentuado, mas quando chega num determinado momento, que é o que a gente chama de platô, ele acaba entrando, né, no que a gente chama de um período de oscilação. Atingiu a capacidade de suporte, ele acaba oscilando. A população cresce, mas aí já atingiu a capacidade de suporte, tem uma queda. Então, perceba que quando atinge a curvazinha vermelha, aliás, a linha azul, a população acaba oscilando, né? A própria questão do número de infectados, exato. Você também tem um número de infectados que pode ter caído, consequentemente você vai ter a resistência do meio atuando. E aí o número de infectados tem o que em relação a isso? Inclusive já pega um gancho com um aspecto ligado aos conceitos de imunologia. Se você tem uma população que ela consegue adquirir, por algum motivo, né, um fator genético que acaba fazendo com que essa população ela tenha resistência em relação ao Covid, talvez ela vai estar adquirindo, né, o que a gente conhece como imunidade. Ela já foi exposta a esse patógeno, no caso, ao vírus, e ela acabou adquirindo a imunidade por algum aspecto. E aí tem uma galera que está se dedicando até em tentar entender essas questões, né? Porque uns dizem que você consegue ter imunidade por apenas 3 meses, né? Existem algumas pesquisas que têm mostrado isso. E isso também é um fator que pode levar à resistência em termos de crescimento. Então, assim, a gente viveu, né, vários contextos de pandemia ao longo do curso aí da história da humanidade, e aí a natureza sempre arruma um jeito de fazer com que as coisas mais ou menos voltem ao lugar, porque sempre vai existir uma resistência no meio atuando. Então, isso é um aspecto fundamental. A resistência do meio sempre vai controlar o crescimento muito acentuado de uma espécie. Nunca você vai ter um crescimento tão acentuado assim que simplesmente uma população vai tomar de conta de tudo. Entendeu? Mas, claro, a gente tem que entender o efeito da espécie humana sobre o ambiente. A gente não teria tido esse problema se a espécie humana não tivesse invadindo, né, determinados ecossistemas para se alimentar de determinados tipos de espécies, que são espécies, digamos assim, exóticas, né, em função das condições da cultura. Mas, enfim, isso é uma questão mais cultural e a gente não vai entrar tanto nesse foco para não fugir do foco da aula também, né? Pode passar, Romulo. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês tentam me controlar, porque às vezes eu pego direto. E aí outros conceitos que geralmente são trabalhados nas questões do Enem
são os conceitos de relações ecológicas, né, que seriam essas interações dos diversos organismos que acaba constituindo, né, uma determinada comunidade. E aí a comunidade seria aquele nível de organização que antecede o ecossistema, né? Então, você tem uma comunidade microbiana, você tem uma comunidade que é um conjunto de populações que vivem em um determinado ambiente, que acaba interagindo de uma forma direta ou indireta com essa comunidade microbiana, e aí isso são relações ecológicas que vão se estabelecer ali. Para mim não está rápido, não. Mas às vezes eu pego muito rápido e a galera às vezes se perde um pouco. Mas, enfim, se eu estiver falando rápido, pode cortar. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? E aí essas relações ecológicas, elas sempre vão se estabelecer de duas formas, né, inicialmente. As relações intraespecíficas e interespecíficas. Intra, dentro da espécie. Intra, dentro da mesma espécie. O que é uma espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos morfologicamente semelhantes que, se cruzando entre eles e gerando descendente fértil, você tem uma espécie. Aí até os professores geralmente usam assim, aquele exemplo clássico, né? Se você tem um cavalo que cruza com uma jumenta, você tem um burro. O burro, ele é um descendente que não é fértil, né? Ele não consegue se reproduzir. Então, a gente tem o quê? Duas espécies iniciais que se reproduziram e geraram um descendente que não é fértil. Consequentemente, você tem duas espécies diferentes. Nesse caso específico, quando a gente está falando de relações ecológicas intraespecíficas, a gente está falando de indivíduos da mesma espécie, tá bom? Então, não são espécies diferentes. Se for espécies diferentes, a gente está se referindo a interespecíficas, tá bom? Intra sempre associa, dentro. Interespecífica, fora, tá? E aí elas vão se estabelecer de forma harmônica ou desarmônica. Os livros agora de biologia, eles atualizaram essa nomenclatura, né? Eles vão colocar como sendo favorável ou desfavorável. Eu já vi até outros conceitos, mas agora não vou lembrar. Mas, enfim, geralmente é harmônica e desarmônica, favorável ou desfavorável. Ou neutra, né? Tem também essa relação neutra. E aí, em relação à intraespecífica, em relação à desarmônica, a gente tem o canibalismo, competição, harmônica, colônia e sociedade. Interespecífica, harmônica, a gente vai ter comensalismo, inquilinismo, mutualismo, simbiose, forésia, e a gente vai ver esses conceitos um pouco mais adiante, utilizando algumas imagens, tá bom? Inclusive, passa aí, Rômulo. Rômulo, ótimo, maravilha. Então, em relação a esses aspectos, né, relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, indivíduos da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie, a gente tem desarmônica. Você tem um efeito negativo sobre uma determinada espécie, enquanto a outra acaba se beneficiando, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse insetozinho, né, que é o louva-a-Deus, né? Ele acaba se alimentando do outro. Quando ele vai se reproduzir, né, no caso o macho, ele vai se reproduzir com a fêmea, ele simplesmente ele se serve de alimento para a fêmea. Ele corteja a fêmea, se expõe para a fêmea, e aí a fêmea, enquanto a fêmea se alimenta da cabeça dele, do corpo dele, o abdômen dele acaba fecundando a fêmea. Então, de fato, ele vive para se reproduzir, e aí ele se reproduz e ele automaticamente já morre. Inclusive, a viúva negra é uma espécie também de inseto não, armário. Ele é uma espécie de aracnídeo que também acaba vivendo para isso. O macho, ele é geralmente menor, né, do que a fêmea, e aí quando ele vai tentar fecundar a fêmea acaba matando ele. Mas antes disso, ele acaba se reproduzindo, né, a partir dali, passando seus gametas, né, para essa fêmea, enquanto a fêmea mata ele para servir ele de alimento, inclusive para os próprios filhotes, né. E aí, o louva-a-Deus, ele vive basicamente para isso. Ele nasce, cresce, quando chega na hora de se reproduzir, ele simplesmente se serve de alimento para a fêmea, e a fêmea
vai lá e come ele, literalmente. E aqui a gente tem o que a gente chama de canibalismo, é um efeito negativo que existe em um indivíduo. Um indivíduo se torna prejudicado, né? E aqui percebam que é a mesma espécie. Competição. Se a gente tem uma espécie, no caso aqui dessas ararinhas, né? Se uma espécie está competindo por uma fêmea, competindo por um ambiente, competindo por recurso, por alimento, você tem essa relação desarmônica ou desfavorável acontecendo. Porque um determinado indivíduo, ou um conjunto de indivíduos, pode se beneficiar, enquanto o outro acaba sendo prejudicado, né? Então, você tem o efeito da competição acontecendo ali. Logo, se é dentro da população, você tem uma população, uma relação ecológica, desculpa, uma relação ecológica desfavorável ou desarmônica. No caso dos conceitos ligados à harmônica, né, no caso, favoráveis. Então, aqui, os indivíduos acabam se beneficiando, então não há prejuízo para nenhuma delas, tá bom? Existem a colônia e a sociedade. São relações ecológicas diferentes. Mas a galera pode dizer, mas como assim? O que é que diferencia uma coisa da outra? O que vai diferenciar a sociedade de uma colônia é em relação ao aspecto morfológico. Perceba que no caso da caravela portuguesa, né, que é esse exemplo de cima, a gente tem indivíduos, né, que fazem parte de uma mesma colônia, ou seja, isso aí, tudinho, a caravela portuguesa todinha, é um conjunto de indivíduos. Só que eles têm aspectos morfológicos distintos. Então, percebam que existe uma parte que fica superior à coluna d'água, que é o que a gente chama de flutuador, né? E aí tem esses outros tentáculos, né, que fica abaixo, né, que é o que vai pegar os alimentos. Então, são indivíduos morfologicamente distintos, embora seja da mesma população, aliás, da mesma espécie. Então, são indivíduos da mesma espécie que acabam tendo características morfológicas distintas, mas se agregam, formando o que a gente chama de colônia, tá? E enquanto a sociedade, a gente tem indivíduos da mesma espécie, morfologicamente semelhantes, porque eles são todos iguais, né, digamos assim, ou quase todos iguais, porque no caso, por exemplo, da rainha, ela vai ser um pouco maior, então ela tem características diferentes, mas, de modo geral, ela vai ter um exemplo também de organização. Então, são morfologicamente iguais e, claro, existe uma divisão de trabalho. Então, o que vai diferenciar a colônia da sociedade é isso. Sociedade, indivíduos morfologicamente iguais e eles acabam tendo estratificação em termos de trabalho. Colônia, você tem até estratificação de trabalho, mas os indivíduos são morfologicamente diferentes. Pode passar, Romulo. Em relação a interespecífico, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, a gente pode ter um efeito desarmônico, ou seja, desfavorável, onde uma espécie ela se beneficia, enquanto a outra ela é prejudicada. E aqui percebam que, inclusive, isso é muito clássico, isso já caiu em muitos vestibulares por aí, porque eu sou da época do vestibular ainda, né? Então, caiu em muitos vestibulares. E aqui a gente tem, por exemplo, 3 gráficos, né? Um gráfico que seria a taxa de crescimento do Paramécio Aurelia, e aí tem embaixo já o gráfico do Paramécio caudato. E aí você tem 2 gráficos. Um que leva em consideração o crescimento de uma espécie em condições ideais, e o outro que seria o crescimento de uma outra espécie em condições ideais. E aí foi feito um experimento ligados, onde colocaram essas duas espécies no mesmo ambiente. Essas 2 espécies, elas competiam pelo mesmo recurso, pelo espaço e por alimento. Consequentemente, o que foi observado é que existe uma competição atuando entre eles. Então, acaba levando o quê? A uma queda acentuada em relação a uma espécie, enquanto a outra se beneficia. Então, sempre na natureza, quando uma espécie está se apropriando do nicho ecológico de outra, você vai ter, por exemplo, a morte de uma espécie, porque uma acaba sendo beneficiada. Então, no caso aqui, quem é que foi beneficiado? O Paramécio Aurelia.
porque ele se tornou muito mais eficiente em termos de competição pelos recursos do ambiente, que ele acabou levando à morte, né, a redução, né, na taxa de crescimento, levou o aumento da mortalidade dos indivíduos do Paramecium caudatum. E aí você tem uma queda. Isso, na biologia, a gente chama de competição, tá bom? Para fins de simplificação, competição ou exclusão competitiva. São utilizados esses dois conceitos. Geralmente é mais competição para fins de simplificação, tá bom? Mas aí exclusão competitiva é um conceito muito mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Porque leva em consideração os aspectos do nicho ecológico, que seria justamente esse conjunto de relações que existem entre o indivíduo, que vai descrever, né, o papel de uma espécie em um determinado ambiente, tá? E a gente depois vai ter uma aplicação desse conceito numa questão do Enem. E aqui a gente tem o esclavagismo, que é quando uma espécie, de certa forma, ela consegue escravizar a outra, sem que a outra, inclusive, perceba. Então, aqui a gente tem uma espécie de uma ave, né, que chama de chupim, e ele põe ovos no ninho, né, e esses ovos são maiores, mas percebam que os ovos dele se assemelham com os ovos de uma outra espécie. E aí aquela outra espécie vem, acaba chocando os ovos dessa outra espécie, que, digamos assim, criou uma espécie de parasitismo aí, né? Eu coloco até entre aspas, porque não necessariamente é parasitismo, tá? Mas ele simplesmente escraviza uma espécie para que desempenhe o papel que deveria ser dele, entende? Então, o que é que acontece quando esses ovos eclodem? Geralmente, né, os indivíduos dessa espécie de chupim, ele acaba também competindo com os indivíduos desse mesmo ninho, e ele acaba levando à morte, né, dos indivíduos dessa espécie que estava chocando. E aí percebam que os filhotes, né, da espécie que chocou, na verdade, acaba morrendo em função dos filhotes do outro, que acabou competindo pelo recurso e levou à morte. Mas essa relação entre pegar um ninho, transferir seus ovos nesse ninho e botar uma outra espécie para desempenhar o papel que deveria ser dele anteriormente, é o que a gente chama de esclavagismo, tá bom? Parasitismo. Por que eu falei, entre aspas, né, quando eu fui dar o exemplo aqui? Porque no caso do parasitismo, você tem um efeito completamente negativo atuando aí, né, no outro indivíduo. Você tem um efeito de fato. Se você tem, por exemplo, um carrapato sugando sangue de um cachorro, por exemplo, você pode ter um prejuízo em termos de saúde para esse cachorro, né? E isso, de fato, é o parasitismo. Você tem uma espécie que acaba prejudicando muito mais fortemente, né, o indivíduo que está servindo, entre aspas, assim, de ambiente para esse parasita viver, tá bom? Existe o predatismo, que seria uma espécie que atua sobre a outra, controlando a população, né? No caso, por exemplo, lá dos gafanhotos. A gente não tem uma espécie que consegue predar esses gafanhotos num nível assim para que consiga controlar, né, esse crescimento exacerbado deles. Então, eles acabam se reproduzindo muito mais, porque a gente não tem uma espécie que consiga realmente criar um efeito, né, muito forte, incidir um efeito muito forte para controlar o crescimento populacional desses gafanhotos. Mas aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma coruja, né, que está justamente predando, né, um roedor, tá bom? Pode passar, Roma. Uma questão clássica que sempre vai cair alguma coisa ligada à eutrofização. Já estou dando até o nome do efeito aqui. Sempre vai cair uma questão de eutrofização. Sempre. Todas as vezes que eu fiz Enem, mesmo depois de ter entrado na universidade, eu acabei continuando fazendo Enem, né? E aí sempre tinha uma questão de eutrofização lá, né? Aqui existe um efeito desarmônico em relação à eutrofização. O que seria a eutrofização? A eutrofização, ele é o crescimento muito acentuado de micro-organismos na coluna d'água, porque esses micro-organismos, eles acabam se beneficiando de condições ideais
para o seu crescimento, né? Então, por exemplo, ambientes como, por exemplo, os açudes daqui do semiárido, ele acaba tendo uma taxa de eutrofização muito acentuada. Por quê? Esses ambientes aquáticos, em função do próprio processo de urbanização, que acaba levando à supressão da vegetação, que seria a retirada, né, de plantas de uma determinada área, deixa o solo exposto. Esse solo exposto, ele vai ter nutrientes, principalmente, né, no caso aqui do semiárido, a gente tem muito, mas muito nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo, né? Até porque as espécies que vivem aqui, elas fazem uso desses nutrientes para poder crescer, né? E aí você tem o solo exposto, a chuva vem, acaba lavando o solo, carregando todos esses nutrientes para um ambiente baixo, que seria o açude, né? Esses nutrientes no açude vai fazer com que haja o crescimento exacerbado de micro-organismos na coluna d'água, que é o que a gente chama de fitoplâncton. Fitoplâncton seriam... Existem algumas espécies vegetais microscópicos, né, mas também tem alguns procariotos, né, também aí, como é o caso das cianobactérias, né, que elas atuam também crescendo exponencialmente, ou seja, muito acentuadamente na coluna d'água. Então, você tem um açude ficando verde. Se você vir um açude ficando verde, você já sabe que aquele açude tem um prejuízo, está tendo um problema ecológico nesse açude. Então, geralmente vai ter esse crescimento exacerbado, principalmente de cianobactérias, né, que são componentes desse fitoplâncton, e aqui tem até a imagem embaixo, vocês veem o peixezinho em cima, né, e a nata de fitoplâncton, tá bom? Formando essas partezinhas verdes aí, sendo que tudo isso aí, se você for olhar no microscópio, são, na verdade, espécies como essas que estão representadas embaixo, tá bom? E aí, aqui a gente tem um efeito desarmônico, por quê? Porque você tem uma espécie que acaba controlando, né, ou exercendo uma pressão seletiva no ambiente, que acaba levando à morte, né, de uma determinada outra espécie. No caso da eutrofização, geralmente os micro-organismos que se beneficiam dessas condições são as cianobactérias, né? Inclusive no meu mestrado estou trabalhando justamente com essa perspectiva. E aí isso faz com que exista o quê? O que a gente chama de amensalismo. Amensalismo é a produção de substâncias que são lançadas no ambiente que acabam provocando um efeito negativo sobre uma determinada espécie. Então, quais seriam essas substâncias, no caso aqui da eutrofização? As cianotoxinas. As cianotoxinas, como o nome já está dizendo, é uma toxina que é liberada na água. Isso faz com que os peixes acabem morrendo, outras espécies do próprio fitoplâncton acabem morrendo, e aí as cianobactérias acabam se beneficiando. É tanto que você tem um crescimento muito mais acentuado de cianobactérias, enquanto que as outras espécies do fitoplâncton acabam, né, caindo, tendo um efeito menor em relação ao número de indivíduos. Então, essa nata todinha que vocês veem aí, geralmente, né, muito fortemente, vai ser cianobactérias atuando, né? E aí tem algumas cianobactérias específicas que acabam levando isso aí. E aqui tem até o exemplo, né, do gargalheiras, que é um açude daqui do Rio Grande do Norte, que é utilizado, inclusive, para abastecimento doméstico. E aí você tem um outro problema, se você tem a água sendo contaminada por cianotoxina, imagina o efeito disso na população, né? A população pode vir, inclusive, morrer, se a água não for tratada, né? E aí, tirar cianotoxinas da água é um problema muito grave, porque a gente não tem técnicas tão eficientes assim que consegue reduzir. E isso acaba trazendo muito prejuízo, né? Então, você tem esse efeito que é chamado de amensalismo. Produção de substância que é lançada no ambiente e acaba causando um efeito negativo em uma outra espécie. E aí, no caso, o peixinho aqui, por exemplo, veio a óbito, né? Em função também desse processo. Claro, o efeito da competição entre essas espécies acaba tendo uma queda também no oxigênio dissolvido na água, né? Então, você pode ter o amensalismo, que seria a produção de substâncias tóxicas, ou
o efeito da competição atuando no caso da eutrofização. Então, é importante sempre quando tiver uma questão de eutrofização, reparar exatamente qual é o foco da pergunta, né? Para que a gente não perca aí o fio da meada e não saiba o que é que a gente tem que responder. Então, só com a eutrofização, eu digo, bato no martelo e eu aposto em qualquer, vai cair uma questão do Enem falando sobre eutrofização. De uma forma ou de outra, vai cair uma questão sobre eutrofização. Seja ligado à questão de enriquecimento de nutrientes, principalmente fósforo, nitrogênio, inclusive já anota aí. Enriquecimento de ambiente aquático, ligados a nitrogênio e fósforo, leva à eutrofização. Eutrofização leva ao crescimento exacerbado do fitoplâncton. Quem se beneficia dessas condições são as cianobactérias. Cianobactérias produzem cianotoxinas. Essas cianotoxinas levam o que a gente chama de relação ecológica desarmônica, que é o que a gente chama de amensalismo. Se as cianobactérias competem também por esses nutrientes, e você tem a redução de outro componente, de outras espécies do fitoplâncton, enquanto as cianobactérias se beneficiam, né, e acaba crescendo exponencialmente, você já tem um efeito de competição. Então, percebam que são relações ecológicas diferentes. Competição está competindo pelo ambiente, pelos recursos do ambiente, pelo oxigênio, por exemplo, no caso do peixe. Estava competindo pelo oxigênio na coluna d'água, mas aí as cianobactérias são mais eficientes, consumiu esse oxigênio para si. Isso é competição. Se liberou cianotoxina, você já sabe que está falando de amensalismo, que é a liberação de substâncias no ambiente. Tá bom? Pode passar, Romulo. Outras relações que ocorrem entre espécies distintas, comensalismo e inquilinismo, tá bom? Harmônicas, você tem uma ou mais espécies que são beneficiadas, tá bom? E aqui a gente tem, por exemplo, esse peixinho que ele acaba se alimentando dos restos alimentares do tubarão. Isso é um exemplo de comensalismo, né? Ele consegue se agregar ali próximo, né, à boca do tubarão, e ele se alimenta de fato dos restos dos alimentos dessa espécie. E aí uma espécie ela é beneficiada, né? No caso, esse peixinho acaba se beneficiando dos restos alimentares desse tubarão sem causar prejuízo também ao tubarão, tá bom? Inquilinismo. A gente tem outro tipo de relação ecológica onde uma espécie acaba servindo de morada, né, para uma outra espécie. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um anfíbio, né, que se beneficia, né, dessa condição, desse microclima, desse habitat, né, muito específico ali da bromélia, né? No caso, ele fica dentro da bromélia, porque ali forma uma pocinha de água, né? Ele se beneficia ali, e aí por ser uma pocinha de água, geralmente atrai insetos, e ele se alimenta desses insetos, né? E aí não tem efeito nenhum para a planta, tá? Então, o inquilinismo, uma espécie se beneficia porque tem sua morada ali, né, constituída ali, mas a outra não tem um efeito negativo, né? Não sofre efeito negativo por esse tipo de relação ecológica. E aí tem uma outra relação ecológica que é a simbiose. E aí a simbiose, existe estratificação, existe vários tipos de simbiose, né? Entre elas tem mutualismo e protocooperação. Existe uma diferença entre mutualismo e protocooperação. Mutualismo, duas espécies se beneficiam. Primeiro de tudo, duas espécies se beneficiam, mas elas só vivem juntas, que é o exemplo aqui dos líquens, né? Que é uma associação entre fungos e algas, que elas só vivem juntas, enquanto que a alga acaba produzindo açúcares, que seria o alimento para o fungo oferece à alga proteção. E aí você tem uma relação mutualística existindo entre essas duas espécies. E se elas forem separadas, elas não vão sobreviver. Porque, no caso, o fungo vai oferecer para a alga proteção em termos de radiação solar. A radiação solar não vai mais acabar dissecando essa alga. Consequentemente, a alga continua viva e ela fornece os açúcares que o fungo precisa, né, para sobreviver. Essa é a diferença do mutualismo para a protocooperação, porque a protocooperação, duas espécies se beneficiam, mas elas conseguem viver separadas. E aqui a gente tem, por exemplo, o caso dessa espécie de ave que se alimenta dos carrapatos, né, da vaca, né?
E aí a vaca se beneficia porque você está tirando, né, esses parasitas, e a outra espécie também se beneficia porque ela se alimenta desse parasita. Mas elas conseguem viver, né, vidas distintas, vivendo aí, predando outros recursos, né, competindo por outros recursos de forma distintas, sem que exista essa relação de dependência, né, de interdependência, como é o caso do mutualismo. Então, a diferença entre um e outro vai ser essa. Mutualismo, existe uma relação de dependência. Protocooperação, não existe essa relação de interdependência. Tá? Elas conseguem viver separadas, embora possa existir realmente um efeito positivo, né, para ambas as espécies aí. Existe uma outra relação que é chamada de forésia. Isso geralmente não é nem tanto trabalhado no Enem, mas eu coloquei aqui porque, enfim, é uma relação ecológica, né? E aí uma espécie, ela se beneficia porque justamente você tem uma espécie que acaba servindo de meio de locomoção para uma outra, né? Enquanto isso, ela oferece também um certo nível de proteção para essa espécie. E aí é um outro exemplo de relação ecológica harmônica, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um artrópodezinho, né, ligado a esse outro inseto aí, tá bom? Pode passar. Camuflagem, né? Camuflagem é uma forma de adaptação. E aí perceba que aqui já pode fazer extrapolar os conceitos. Em relação à camuflagem, a gente pode tratar nas questões do Enem aspectos evolutivos, né? Então percebam que as pressões seletivas, né? A gente sempre tem essas contextualizações. As pressões seletivas atuaram fazendo com que uma espécie possuísse características semelhantes ao ambiente. Isso é chamado, isso tem um nome, e esse nome é camuflagem. E aí, geralmente, as questões do Enem podem trabalhar com essa perspectiva, né, de botar um indivíduo que acabou, por pressões seletivas, adquirindo características morfológicas que são semelhantes ao ambiente. E aqui a gente tem, por exemplo, esse insetozinho, que ele parece uma folha. Consequentemente, ele consegue passar despercebido pelas espécies que vão predar, né, ele. Então, como eles acham que é uma folha qualquer, eles não vão predar ele, né? Então, ele acaba adquirindo essa característica em função dessa pressão seletiva que aconteceu no meio. E aí ele se confunde, né, com a cor, ou com a textura, ou com algum aspecto ali do meio que faz com que os indivíduos não reconheçam, tá? Mimetismo é quando você tem duas espécies diferentes e em função de pressões seletivas, né, e aí entra todos os aspectos evolutivos para descrever isso, você tem, por exemplo, uma espécie que ela imita uma outra espécie. E aqui a gente tem, por exemplo, o caso dessa mariposa, né, dessa mariposa, que ela se assemelha com essa outra. E aí percebam que aqui eu coloquei até o exemplo do pássaro que vai se alimentar dessa mariposa, né? Uma mariposa, ela tem um sabor horrível, horrível. E aí, os indivíduos não se alimentam dela. Consequentemente, existe uma pressão seletiva que atua sobre essa população que não tem um sabor horrível, consequentemente pode sofrer os efeitos da predação, e aí ela, pelas pressões seletivas no ambiente, ela acaba adquirindo características muito parecidas com essa outra espécie que tem um sabor horrível. Consequentemente, a espécie que acabava predando ela acaba evitando, né, consumir essa outra espécie. E aí você tem um efeito de mimetismo. Mas, geralmente, nas questões do Enem, quando vai falar de mimetismo, ele coloca o exemplo da coral verdadeira com a coral falsa, né? E aí você tem realmente uma espécie que não é venenosa, acaba sendo evitada, né, pelas outras espécies, né, que iriam predar ela, elas acabam sendo evitadas, porque existe uma semelhança, né, com a espécie que tem o veneno, né? Então, isso é mimetismo. Pode passar. Aposematismo, né? Um exemplo de adaptação que está ligado justamente a cores chamativas.
são cores de advertência, né? São espécies que deixam claro que são perigosas. Então, você tem geralmente um azul muito forte, né? Muitas vezes puxar também para o neon, você tem um vermelho muito forte, você tem um amarelo muito forte, então são características aposemáticas, né? Então são advertências. Ele já está deixando claro, olha, eu sou venenoso. Então essas duas espécies aqui de anfíbios, elas são muito venenosas. Se você raspar um pouquinho, assim, inclusive muitos indígenas fizeram isso, né? E ainda fazem, né? Raspava um pouco com a flecha, né? A ponta da flecha nessa espécie, e aí atirava, né? Para matar uma determinada ave, enfim. Porque você tem realmente um veneno muito forte, né? Sendo produzido por essa espécie aí. E aí ela já deixa claro, eu sou perigosa. Então, isso é um exemplo, né, de adaptação. E aí, geralmente, o Enem ele vai trabalhar com esses exemplos de adaptação ligados aos aspectos evolutivos. Que pressão seletiva esses indivíduos sofreram no passado para se tornar, para adquirir essa característica, né, aposemática, ou seja, de advertência. Com certeza, essa espécie, anteriormente, né, ela não tinha essa capacidade tão letal, mas a pressão seletiva foi tão forte sobre ela que ela acabou adquirindo, de fato, essa característica de advertência. E aí os indivíduos acabam evitando, né, predar essas outras espécies, porque automaticamente já são reconhecidas como sendo venenosas, tá? Vou passar. Fluxo de energia. Em ecologia, também existe, né, os aspectos ligados à bioquímica. Então, percebam que ecologia a gente já tratou de evolução, a gente deu uma pincelada assim bem por cima com alguns conceitos de genética, e aqui a gente já está tratando sobre bioquímica, tá bom? Não vou falar especificamente sobre a reação metabólica, mas eu vou falar da importância da reação metabólica, tá? E aí a gente tem, por exemplo, uma plantinha que ela se beneficia da energia solar para fazer o quê? Para produzir os açúcares que ela precisa. E aí a planta ela vai fazer o quê? Aquela velha historinha, né? Pega o gás carbônico, adquire a água pelas raízes, e esse gás carbônico mais a água vai reagir em função da fotólise. O que seria fotólise? Seria a quebra, né, de uma determinada molécula pelo efeito de uma luz, que no caso seria um raio solar. Então você tem gás carbônico mais água, em função da fotólise você tem a conversão desse gás carbônico e água em glicose e oxigênio. E aí percebam que a gente tem a reação metabólica acontecendo. 6 moléculas de CO2 mais 12 de água vai reagir para produzir o quê? Glicose, água e oxigênio, tá bom? Entendam isso. E aí percebam que o fluxo de energia no ecossistema, ele é unidirecional, e vocês vão ver por quê. Ele é unidirecional porque ele tem origem no Sol, o Sol incide a sua luz sobre a planta adquire essa luz e pela sua capacidade de converter CO2, que seria o gás carbônico, né? Pela sua capacidade de adquirir esse gás carbônico e a água, ele consegue produzir glicose. Glicose é o quê? É energia, tá? A energia, ela está contida aí. Então, perceba que inicialmente você tinha uma energia luminosa incidindo sobre o ambiente, a planta se beneficia, ela pega compostos inorgânicos, como gás carbônico e água, e ela transforma isso em compostos orgânicos. Inorgânicos sendo convertidos em orgânico. Se é orgânico, existe energia contida nas ligações químicas. Consequentemente, a energia ela é unidirecional por causa disso. Ela inicia pelo Sol e ela incide sobre a planta e ela vai ser passada agora ao longo das cadeias alimentares. E aí ela não retorna ao Sol. Por isso que ela é unidirecional. Começa no Sol e ela flui
para as relações que se estabelecem entre essas espécies, né? Uma espécie se alimenta de outra e a energia que estava contida nessa outra acaba sendo convertida em energia química e a espécie consegue sobreviver. Então a energia ela é unidirecional por isso. Ela tem um início, que seria o Sol, e ela flui pelas teias alimentares dentro do ecossistema, dentro dessas relações que se estabelecem, né, de alimentação, em termos de alimentação de nutrientes, né? E aí percebam que essa glicose, ela é convertida em biomassa. O que é biomassa? É o peso seco, né, que uma determinada espécie vai possuir. Então, por exemplo, imagine que a plantinha está crescendo e ela está estocando toda a energia dela em biomassa, né? Se você está engordando, por exemplo, você está se alimentando, né, e você está estocando toda a energia em biomassa. A nossa biomassa, ela vai ser convertida em quê? No caso, quando você está engordando, você vai direcionar essa energia para ser armazenada na forma de lipídio ou glicogênio, né? O lipídio, no caso, vai fazer com que você acabe engordando. Então, seria aquela camada espessa de gordura. Isso também é energia, tá? A energia que fica contida nas ligações químicas desses componentes, tá bom? Passa aí, Romulo, por favor. E aí, como o fluxo de energia ele é unidirecional, percebam que ele tem origem no Sol, como eu falei, né? E aí ele flui para os produtores, os consumidores primários, que seriam os indivíduos que se alimentam desses produtores, os consumidores terciários, secundários, que já são consumidores que se alimentam dos herbívoros, e aí você tem os decompositores, quase que não dizia, né? Os decompositores. E aí percebam que eu falei que ela é unidirecional. Percebam que a seta, né, o raio de energia que flui do Sol para os outros indivíduos dessa cadeia alimentar, ela vai se estreitando, tá? Se ela vai se estreitando, significa que o fluxo de energia vai diminuindo. Então, percebam que o Sol incide uma alta taxa de energia sobre o ambiente, esse ambiente acaba absorvendo, no caso de uma espécie vegetal, absorve parte dessa energia vai ser passada em termos de alimentação para a espécie seguinte, ou seja, para o herbívoro, enquanto que uma pequena parte, geralmente 20%, 10% também, né, vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos, vai sendo perdida para o ambiente. Né? Vocês veem essas setinhas aí sendo puxadas, por exemplo, para cima, isso aí é parte da energia sendo perdida. E aí já vem até os físicos dizer, não, mas a energia não é perdida. Para esse sistema, se a gente for adotar isso aqui como sistema, ele é perdido na forma de calor. Ou, melhor dizendo, né, utilizando o conceito de física, a energia ela é dissipada, né, em forma de calor. E aí você percebe que existe uma grande quantidade de energia, chega nos produtores, mas parte dessa energia é perdida na forma de calor, é perdida de alguma outra forma, e aí pequena parte acaba sendo utilizada para alimentação para o herbívoro, consequente o herbívoro vai servir de alimento para um consumidor secundário, e aí parte da sua energia também vai ser consumida por esse indivíduo, mas outra parte vai ser perdida. Consequentemente, você tem um ambiente que está recebendo sempre recebendo o efeito do calor, né, que está sendo dissipado por essas espécies. E aí sempre a energia ela vai diminuindo. Isso acaba causando um outro problema. Quem está nos níveis tróficos superiores acaba recebendo uma pequena parte da energia, tá bom? Como é o exemplo aqui no caso do lado direito. Você tem os produtores, que seriam as espécies vegetais, né? E essas espécies vegetais servem de alimento para os gafanhotos, e aí esses gafanhotos recebem parte da energia, e já perceba que essa energia já é menor. Esse gafanhoto que vai servir de alimento para uma espécie de uma ave, por exemplo, já recebe parte da energia, enquanto a outra parte ela é perdida na forma de calor. E assim sucessivamente. Quem estiver no nível mais acima, recebe uma pequena parte da energia inicial do sistema, tá bom? Então, a gente tem essa energia sendo perdida. Quando a gente está falando de teias alimentares, a gente está falando também de um outro aspecto.
dos decompositores. Sempre os decompositores vão estar sendo representados abaixo, né, das cadeias alimentares, e aí todos esses outros indivíduos que estão acima da cadeia alimentar, elas vão ter que ter uma seta apontando para os decompositores. Porque, querendo ou não, esses decompositores vão se alimentar, que os decompositores vão ser fungos e bactérias. Eles vão se alimentar dos restos orgânicos dessas espécies, e aí eles se beneficiam desses restos, né, alimentares, né, de partes do corpo, das fezes, né, das excretas dessas espécies. E aí parte dessa energia também volta para os decompositores, e aí os decompositores vão pegar matéria orgânica e quebrar ela, né, formando compostos inorgânicos. E aí ele vai liberar os nutrientes no ambiente. Esses nutrientes voltam de novo pelas raízes das plantas. Então as plantas sempre vão absorver esses nutrientes, né, das espécies, né, que foram mortas aí, e aí se alimenta desses nutrientes, converte de novo a energia ali, e aí você tem a energia sendo unidirecional. Começa do sol, tem a absorção dos nutrientes no solo, com a água, o gás carbono, vai formar glicose, essa glicose vai ser convertida em biomassa, e essa biomassa ela é utilizada pelos herbívoros, e aí os herbívoros vão servir de alimento para os consumidores secundários, consequentemente a energia vai sendo passada de um ser vivo para o outro, né, formando as teias alimentares. Então, a teia alimentar é isso, esse fluxo de energia que ocorre no ambiente ou nos ecossistemas. Pode passar, Ron. Quando a gente está falando de... Volta aqui, só um minuto. Quando a gente está falando de teia alimentar, geralmente os biólogos, os ecólogos, eles formam representações gráficas. Essas representações gráficas é o que a gente chama de pirâmides ecológicas. E aí existem algumas pirâmides ecológicas. É possível que o Enem peça para que vocês identifiquem uma pirâmide ecológica. Só que ela vai dar sempre uma situação, porque lembra que o Enem, ela cria uma contextualização, né? Então, ela sempre vai dar uma situação para que você possa refletir sobre o possível pirâmide ecológica que possa existir ali por trás. Se ela estiver falando de incidência solar, que incide sobre o ambiente, e que parte, por exemplo, uma taxa de 50% é absorvida pelos produtores, e aí, digamos que essa taxa cai para 50%, que é a energia que é passada para o herbívoro, né, que é o consumidor primário. Se ele fizer essa descrição em termos de percentuais, você sabe que você tem um exemplo de pirâmide de energia sendo exemplificada por essa contextualização, tá? Então, a pirâmide de energia vai ser justamente esse fluxo. Ele vai sempre descrever a energia que é passada para cada nível trófico desse. Pode passar, Romulo. E aí existe um outro exemplo de pirâmide ecológica, que é o pirâmide de número. E aqui já está ligado justamente a um número de indivíduos que servem de alimento para uma outra espécie. E aí a gente tem, por exemplo, uma representação de pirâmide em A e uma pirâmide B. No caso da pirâmide B, ela é invertida, tá bom? Ela é invertida. Por que ela é invertida? Você só tem uma pirâmide invertida quando você tem um exemplo de parasitismo ocorrendo aí, tá? Quando se trata de parasitismo, você vai ter sempre uma pirâmide invertida. Por quê? Você tem, por exemplo, os produtores, que ele vai ter parte de uma energia aqui, né, sendo produzida, e aí você tem os indivíduos de cima, como, por exemplo, os cupins. Os cupins se alimentam desse produtor inicialmente, mas aí dentro do aparelho digestivo dos cupins, você tem protozoários. Esses protozoários têm um número muito superior ao de produtores. Então, perceba que você tem muito mais, porque são micro-organismos, né? Então, você tem quase que 10 milhões, né, de indivíduos a mais do que a quantidade, por exemplo, de plantas, né, que está sendo utilizada de alimento para os cupins. Então, as pirâmides de número vão levar em consideração o número de indivíduos que servem de alimento para um outro. No caso aqui, você tem
uma pirâmide invertida porque existe o quê? Parasitismo. Você tem protozoários que são superiores, em termos de número, aos produtores. Então, por isso que essa pirâmide ela fica invertida. No caso do exemplo em A, você tem uma pirâmide, de fato, com o formato, né, para cima, com a ponta dela para cima, vamos dizer assim, afinalando para cima, quando você tem uma população de vegetais, no caso aqui, uma grama, por exemplo, que vai servir de alimento, ou seja, tem um número superior ao de formigas. E aí as formigas têm um número inferior superior ao número de tamanduás. Tamanduás tem um número inferior, superior ao de onça, né? Mas aqui eu também chamo a atenção para uma possível concepção alternativa que pode existir no exemplo A, tá? Aqui, vocês percebem que existe a formiguinha, que teoricamente, pelo que a gente está conseguindo identificar, é como se a formiguinha se alimentasse da planta. E do ponto de vista biológico, isso não acontece. A planta, ela é cortada pela formiga, a formiga leva essa planta para o formigueiro, mas o que ela vai fazer ali, na verdade, é o quê? Vai cultivar um fungo para se alimentar desse fungo, tá bom? Então, a gente tem que ter sempre essa noção e o cuidado para não gerar concepções alternativas pelos exemplos que são usados nos livros didáticos, né? Porque a gente sabe que os livros didáticos também geram concepções alternativas, né? Pode passar. Um outro exemplo de pirâmide ecológica é as pirâmides de biomassa. Lembra que quando eu falei, né, do exemplo da fotossíntese lá, quando você tem a energia solar sendo captada pela planta. A planta vai pegar CO2 mais água, vai converter esse CO2 mais água, que seriam os componentes inorgânicos, em compostos orgânicos, que é o que a gente chama de glicose, açúcares. Glicose é açúcar. Então, você tem esse açúcar formando a biomassa. Tá? A biomassa é o peso seco de um determinado organismo, né? Essa biomassa é esse peso seco. Você desidrata e você tem um peso seco de fato, né? E aí o que a gente chama de biomassa é isso, é o quanto uma espécie conseguiu armazenar em termos de energia, né, nas suas ligações químicas, das estruturas que formam aí a espécie. E aí, por exemplo, a gente tem os produtores, né? Os produtores no ambiente terrestre, eles têm uma alta biomassa. Vocês percebam aqui no gráfico do lado esquerdo, esquerdo, é esquerdo? É, né? Esse daqui, isso, esse daqui está sendo mostrado, né? No exemplo do lado esquerdo, você tem a biomassa de vegetais superior à biomassa dos consumidores primários. Consequentemente, os consumidores primários têm uma biomassa superior aos consumidores secundários. E assim sucessivamente, tá? E aí, quando a gente está falando de fluxo de energia, a gente sabe que também a energia vai sendo dissipada, consequentemente, você também tem uma redução aí no número de energia que vai sendo passada de um para o outro. No ambiente aquático, isso é diferente, tá? No ambiente aquático, lembra que quando eu estava falando de eutrofização, eu estava falando de fitoplâncton, né? E aí o fitoplâncton são micro-organismos que vivem na coluna d'água. O fitoplâncton, ele possui uma biomassa muito baixa. Então, em termos de biomassa, eles têm uma biomassa menor. E aí você tem a base da pirâmide mais afinalada do que o resto, tá bom? Mas qual é a diferença? Como é que o ambiente aquático consegue se manter? Ele se mantém porque o fitoplâncton ele se multiplica, né, muito rápido. Lembra que, inclusive, o exemplo que eu dei lá da eutrofização, as espécies elas se reproduzem muito grande, né? Então, a taxa de crescimento muito alta, muito acentuada, e aí a reprodução muito mais acentuada faz com que essa espécie, por mais que ela tenha biomassa baixa, do ponto de vista de pirâmide ecológica, mesmo assim, como ela se reproduz muito rapidamente, consequentemente, o zooplâncton se alimenta desse fitoplâncton, e aí você vai ter o resto da cadeia alimentar formando uma biomassa maior nos níveis superiores, tá bom? E aí você tem o zooplâncton, que vai ter uma base mais alargada,
em relação ao fitoplâncton, os peixinhos que vão se alimentar desse zooplâncton vai ter uma biomassa um pouquinho menor do que o zooplâncton e assim sucessivamente, tá bom? Pode passar. E aqui a gente vai à aplicação dos conceitos, né? Pode passar. Aqui é uma questão de 2019, então é uma questão bem recente, tá bom? Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam as vespas fêmeas, de forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo às suas atividades. Contudo, não conseguem se acasalar. Esses machos procuram outras fêmeas, podendo entrar novas flores e polinizá-las. Então, aí percebam que ele faz uma descrição. Sempre o Enem vai trazer problemas nesse sentido para envolver o aluno na descrição, né, para poder chegar a uma conclusão. E aí, a galera que está prestando atenção, acha que seria qual exemplo? Chutem aí. Alguém? Ninguém? Ninguém. Então, existe uma relação sem prejuízo às atividades. Essa descrição sem prejuízo se refere a qual exemplo aqui? Ao exemplo A, né? Então, a resposta correta aqui seria justamente o A. O amensalismo, existe um outro tipo de relação, mutualismo, as duas espécies são beneficiadas, mas aqui na descrição a gente vê que uma se beneficia e a outra não se beneficia em relação a essas condições, tá? Parasitismo, uma espécie se beneficia e a outra não se beneficia, e aí a descrição aqui não é essa. Enquanto uma espécie, ela se beneficia porque justamente ela acabou levando o pólen de uma planta para outra, uma espécie está sendo beneficiada, que no caso seria as orquídeas, né? O macho, ele não foi beneficiado, mas também ele não foi prejudicado. Então, o exemplo, né, que está sendo descrito aqui, refere-se a comensalismo, tá bom? Pode passar, Romulo. E aqui a alternativa correta seria a A, tá? Enem 2015. Um bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico. Biótico lembra que é vida. Abiótico é negação, não tem vida. E aí, o grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, a comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Qual é a função? De ser bioindicador, né? Então, aqui ele vai descrever. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é consumida a partir dele. E aqui ele está fazendo essa descrição. Percebam que existe sempre algumas expressões chaves, né? Se você viu uma questão do Enem que faz uma descrição, uma contextualização, e ele bota 2 pontos, percebam que aquilo que vai vir depois de 2 pontos é uma descrição chave. E aí vou repetir. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe que toda a cadeia trófica é consumida por parte dele. E aí a pergunta, né? O grupo de organismos, e já vejo que alguém já respondeu aqui. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista de sua posição, na cadeia trófica é constituída por algas. Exatamente. Como a gente está tendo algas são o quê? É o fitoplâncton.
É aquele componente que é um produtor, se for micro-organismo, né? É um fitoplâncton. Existem algas que são maiores, né? E aí ele não é fitoplâncton, mas algas são organismos produtores, por isso que a Aline com certeza acertou isso aqui por causa disso. Ela levou em consideração o quê? Quanto mais baixo o nível trófico. Quem é que está abaixo do nível trófico? Os seres produtores. Logo, o exemplo que foi dado aqui vai se referir sempre a esses organismos. Se você tem um peixe, uma baleia, um camarão, uma anêmona, eles não são produtores. Eles são consumidores. E aí alguns vai ser consumidor primário, secundário, terciário, enfim. Mas aqui o único que está constituindo realmente um produtor seria as algas. Por isso que a Aline está de parabéns. Pode passar, Rona. 12, nem 2012, né? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando e geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quanto às atividades, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. Cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e amamentada pela mãe até que tenha a idade para procurar alimento. A fêmea adulta tem territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. E aqui, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu... Qual seria a alternativa? Lembra que quando eu falei sobre... Só um minuto. Quando eu falei sobre uma questão que problematiza demais os aspectos de um ser vivo, ele vai sempre levar em consideração o seu papel ecológico. E aí, quando a gente está falando do papel ecológico, os professores vão dizer que isso é o quê? Profissão. Qual das alternativas está ligado a essa profissão do organismo no ambiente? Seria habitat, biótipo, nível trófico, nicho ecológico ou potencial biótico? O ninho. Acho que você quer dizer o nicho, não, Aline? Acho que é nicho, que seria a letra D, né? Exato. A gente está se referindo a... Aqui a alternativa está dizendo que é C, mas na verdade o correto é nicho ecológico. Por quê? Habitat é o local onde o ser vivo mora. Biótipo seria o conjunto de características bióticas e abióticas de um ambiente. Nível trófico é a posição que uma espécie está em relação aos outros indivíduos. Potencial biótico é aquele potencial de crescimento em condições ideais. Lembra que eu falei do gráfico? Então, de fato, a linha está correta, né? E aí, a resposta correta seria a letra D, embora aqui eu coloquei como alternativa correta a letra C. Mas não é a alternativa D, tá bom? Foi um erro, tá? Então, de fato, a linha está de parabéns de novo, viu? Essa já está com a vaga garantida. Vai, pode passar, Romano. Lembra que eu falei que sempre vai cair uma questão de eutrofização no Enem? Pois bem, aqui eu já estou dando até a resposta, né? Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Qual o processo responsável pela diminuição na concentração de oxigênio no lado B do esquema? Então, aqui a gente tem um lago, né? Onde de um lado, no lado A, você tem muitas espécies. Percebam que existem diferentes tipos de espécies. Você sabe que tem diferentes tipos de espécies porque você, olhando, você vê que existe micro-organismos, existem os peixinhos, existem os peixes maiores, e existe oxigênio. Consequentemente, você tem um ambiente ideal. E aí ele coloca o quê? Menor fluxo de nutrientes. Lembra que eu falei que eutrofização estava ligado à entrada de nutrientes no ambiente? Inclusive, eutrofização é isso, é a entrada de nutrientes, fósforo e nitrogênio no corpo hídrico,
Isso vai fazer com que haja o crescimento exacerbado de micro-organismo. Qual seria o micro-organismo? Os componentes do fitoplâncton. E aí entra cianobactérias, dinoflagelados, que são espécies do fitoplâncton, né? São grupos do fitoplâncton. Só que as cianobactérias, elas se beneficiam dessas condições. Então, você tem no lado B uma taxa maior de fluxo de nutrientes, ou seja, você tem muito mais nutrientes chegando no lado B do que no lado A. E aí, vocês, não sei se vocês percebem, o lado B está mais escurecido. Está mais escurecido por quê? Porque tem mais nutrientes. Se tem mais nutrientes, você tem uma água com um aspecto de coloração diferenciada, né? Então, você não tem uma água, como é que se diz, limpa, né? Vamos dizer assim. Então, você tem uma água mais escura. Ela é mais escura porque você tem muitos nutrientes nessa água que está favorecendo o crescimento do fitoplâncton. E aí vocês percebem que existe um xizinho em relação ao oxigênio, né? Você tem uma baixa oxigenação nesse lado B. Por quê? Porque você tem uma taxa de competição muito acentuada, né, pelas cianobactérias em relação a esse oxigênio. Isso acaba levando a queda da concentração do oxigênio dissolvido na água. Logo, o exemplo vai se referir ao quê? Lixiviação não é, né, como eu já dei a resposta, eu vou passar direto. Lixiviação não é, porque lixiviação seria essa entrada, né, o efeito, né, de percolação entre um componente hídrico em relação à rocha, por exemplo, que acaba carreando, né, desgastando. Isso seria lixiviação. Volatização seria justamente um tipo específico de evaporação, né, onde já transforma em gás. Fermentação não é. Bioacumulação também não é, porque bioacumulação estaria se referindo a a concentração de um determinado componente dentro de um nível trófico, e aí seria bioacumulação. Então, de fato, a resposta correta aqui seria eutrofização. E aí, mais uma vez eu digo, sempre vai cair um exemplo de eutrofização numa questão do Enem. Ele vai sempre trazer um problema, porque eutrofização é um mundo que pode ser investigado em termos de competição, como é o caso aqui, competição por oxigênio. Você tem o amensalismo, que seria a liberação de substâncias tóxicas no ambiente, entende? Então, tudo isso vai fazer com que você possa problematizar utilizando sempre a eutrofização. Então, pode ter certeza, Enem, esse próximo Enem vai ter uma questão de eutrofização lá. Pode ter certeza. Se não tiver, enfim, se não tiver, eu não vou dizer nada, né? Eu também tenho nada para oferecer. Mas aqui tem um outro exemplo do Enem 2016, né? A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem ao substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da sua baixa oxigenação no substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de raízes, ou excesso de sais, desculpa. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se às plantas adaptadas ao bioma. Qual seria a resposta correta? Tempo. Então, aqui ele está fazendo a descrição de um tipo de vegetação. Chico Mendes responderia. É bem isso mesmo, viu? Aqui você tem a descrição de características da vegetação. É só você tentar puxar na memória qual é o tipo de vegetação que tem essas características. De ter raízes que se expandem horizontalmente, que vivem no ambiente lamacento, né, um substrato lamacento. E aí você tem espécies que apresentam cutícula muito espessa. E aí o que seria cutícula? Seria na folha, né, ter uma espécie de revestimento. Esse revestimento lipídico é o que a gente chama de cutícula. Por exemplo, os cactos, eles têm aquela região muito verde no seu caule, né? E aí aquilo é o quê? Cutícula. É uma região muito espessa,
né? E, consequentemente, você tem, ó, já tem uma pessoa respondendo aqui, você tem uma cutícula muito espessa. Isso seria cutícula, né? Letra, eu marcaria D, manguezal. Correto, correto. A alternativa correta seria manguezal, mas vamos analisar melhor, né? Por quê? Biólogo adora problematizar, principalmente quando as questões, de certa forma, são mal formuladas. Aqui existe um erro conceitual, e por isso que é importante a gente estudar, né? Porque a gente consegue enxergar determinados erros em questões e, se fosse eu fazendo o Enem, nesse caso aqui, eu iria pedir que a questão fosse cancelada, né? Fosse excluída, porque nesse caso aqui existe um erro conceitual, e erro conceitual é um erro gravíssimo do ponto de vista biológico. Ele diz o quê? As características descritas referem-se às plantas adaptadas ao bioma manguezal. Mas manguezal não é bioma. Logo, aqui não seria uma resposta correta. Entende? Manguezal é um ecossistema que faz parte de um bioma. Lembra que aqueles níveis de organização que a gente falou lá inicialmente, antes, né, de bioma existia um ecossistema, né? Então, em função disso, a gente não pode caracterizar isso como uma resposta verdadeira, né? Porque existe um erro conceitual aqui. E aí, por exemplo, eu coloquei até uma imagem aqui do que seria o bioma Mata Atlântica. Perceba que esse bioma Mata Atlântica é toda essa região aí, ó. E aí, essa região de Mata Atlântica, você tem vários tipos de ecossistemas. Manguezal é um tipo, mas tem restinga, tem ambiente, não sei o que chama de decícula, né? É um tipo de vegetação, enfim, são tipos específicos de ecossistemas que vão compor o bioma. Então, o bioma é maior do que o ecossistema. E aqui a questão está descrevendo o ecossistema. Então, o erro da questão é que, em vez de bioma, eles deveriam colocar ecossistema. Porque o aluno poderia dizer cerrado, pampas, né, que são, de fato, bioma. Mas a característica está se referindo a um ecossistema. Então, a resposta, se eu tivesse que marcar também, assim como a Aline, seria a alternativa D, embora eu esteja expondo aqui um erro conceitual do Enem, tá bom? Pode passar. E aqui é só para deixar reforçado, né? Percebam que aqui tem um ambiente costeiro e aí tem vários tipos de vegetação. Percebam, restinga fica muito próximo ao mar. Logo, restinga também é um ecossistema. E aí você tem mangue, que é um outro tipo de ecossistema. Floresta afluvial, aí tem floresta de terras baixas, floresta... Aí consegue perceber que existe diferença fitofisionômicas. Então, a Mata Atlântica, que é toda essa região que eu mostrei na imagem anterior, a Mata Atlântica é formada por fitofisionomias. As fitofisionomias são esses ecossistemas que a gente encontra, que vai formar o bioma como um todo. Né? Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas. Sempre tenta levar em consideração o nível de organização que a gente mostrou lá naquela primeira imagem, no início da nossa aula, né? Porque isso são conceitos-chave que fazem com que a gente possa, inclusive, entrar com recurso aí para anular algumas questões, né? Pode passar, né? E aqui eu deixei um resuminho, né, para vocês depois consultarem, que ele, de certa forma, sintetiza, né, todas essas informações, e aí eu coloquei até a fonte aqui embaixo, para vocês depois consultarem o site, que lá depois vocês conseguem ver, inclusive, algumas coisinhas bem destrinchadas, né, sobre os conceitos. E aí eu entendo, né, que a gente está vivendo um período, assim, no caso vocês, que estão para fazer o Enem, é um momento de muita incerteza, de angústia, muitas vezes, de ansiedade, você quer entrar na universidade, mas tem muito medo, enfim. Então, tenta pegar essas questões, aliás, pegar esses mapas de conceito, porque eles sintetizam tudo. E aí, de certa forma, você consegue otimizar seu tempo, né, em termos de estudo, que você não consegue pegar todo o conhecimento necessário para fazer o Enem, assim, num curto período de tempo, e aí você consegue, estudando os mapas de conceito, consegue mobilizar vários conceitos, e aí você conecta esses conceitos
né, de certa forma, para entender, tá bom? Então, eu coloquei como resumo aqui esse mapa de conceito para que vocês possam depois consultar e ganharem tempo para fazer o Enem, tá? E aí eu já me coloco à disposição, pode passar, Romulo, me coloco à disposição para tirar dúvidas, caso vocês tenham, e aí também já agradeço, né, pela presença de vocês, por terem ficado até aqui, tá bom? Dúvidas. Aproveitem com a Alisson aqui. Pessoal, alguma dúvida? São vergonhosos, viu, Alisson? Normal. Desde o nono ano no IF eu vejo isso também. Mas, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem questionar ou agora ou depois. Eu também me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês durante o percurso de estudo, tá bom? Então, vocês podem me procurar aí nas redes sociais. Depois, o Márcio pode passar também meu WhatsApp. Eu tento tirar dúvidas de vocês, tá bom? Que eu entendo que geralmente a gente tem que primeiro estudar para poder ter dúvida, né? A gente só tem dúvida quando estuda. E aí, quando a gente está aqui apenas revisando, a gente só está aprendendo e botando apenas na memória de curto prazo, né? E aí a gente tem que botar esses conhecimentos na memória de longo prazo. E aí só é com a dúvida que a gente consegue realmente ver que aprendeu, tá bom? E aí eu me coloco à disposição para depois vocês me procurarem e a gente trocar figurinhas com esses conceitos de ecologia, tá bom? De ecologia qualquer outro de biologia, tá? Show então, Alisson. Acho que é isso. Agradeço aí pela disponibilidade de poder nos contemplar com a aula de hoje, né? E nos vamos falando. Deixa lá no grupo deles do WhatsApp, tem um grupo com todo mundo, com os alunos, deixa o seu WhatsApp lá, né? Contato para WhatsApp, deixa também o Instagram, de repente, Facebook, caso eles Maravilha. queiram. E eles falam contigo se precisar, beleza? Tá bom. Valeu. Valeu, Perfeito. realmente obrigado. Vai falar, Romulo? Muito obrigado, Alisson. Prazer ter você aqui. E Eu que agradeço o daqui a pouco convite. é um doutor a mais na nossa Baixa Verde. Valeu. Valeu. Tchau. Encerrar aqui a gravação.